Vayekel, né? Seria a pronúncia correta, Vayekel, né? Vayekel, né? Mas, né, aportuguesando aqui pra gente, Vayekel, que significa e reuniu, né? Foi quando Moshe reuniu o povo para reforçar as instruções da construção do tabernáculo. E é interessante por quê? Porque a gente não pôde estudar a paraxá de Tetzaveh por causa do carnaval, e essa paraxá é quase uma repetição da paraxá de Tetzaveh, né? Então a gente consegue pegar os ensinos da paraxá que a gente perdeu e ainda acrescentar. Na paraxá de Tetzaveh foi feita a ordenança e aqui foi feita a compreensão. Então, quando a gente pega as duas paraxot, a gente vê que tudo foi feito exatamente como foi mandado. Então, quando o povo começou a construir, né, o Mishkan, depois do episódio do bezerro de ouro, então veio essa ideia, né, de trazer uma referência material para representar a presença do Eterno no meio do povo de Israel. Então ele deu as instruções, né, dizendo: e eu habitarei neles, né? A tradução diz: eu habitarei no meio deles, mas no sentido correto, e eu habitarei neles, né? Habitarei no povo, dentro da pessoa, não na pessoa em si, mas na coletividade. Deus, ele habita no coletivo, né? Porque a minha centelha divina que eu tenho como indivíduo, ela é uma centelha. Uma centelha, ela pode trazer luz, mas somente um fragmento dela, né? Então a chama, a luz de verdade, a intensidade da luz, ela depende da coletividade. Quanto maior for o coletivo, maior é a luz que se emana, né? Então, como indivíduo, eu sou apenas um fragmento, né? Nós somos realmente luz divina. Eu sou centelha divina, como indivíduo eu sou centelha, mas eu sou luz divina com vocês. E é disso que essa paraxá vai tratar. Da importância da comunidade. A importância de estabelecer um estilo de vida comunitário, coletivo, né? E a palavra kahal, ela vem justamente disso. Ela traz o sentido de coletividade. E aí, então, nós temos aqui Vayekel, né? Vayekel. Então, o Vav, ele atua como uma conjunção, que serve como um intermédio de uma ação anterior, que não é mostrada na paraxá, mas a gente sabe que ela dá uma sequência, traz a ideia de uma sequência. E qual é essa sequência? Sempre que o Vav aparece no começo de uma paraxá, ele está dizendo o seguinte: essa realidade já existe no plano superior, e agora ela está sendo trazida para o mundo inferior. Então ela traz uma realidade superior para dentro do mundo físico. Essa é a função do Vav, sempre no começo de cada paraxá. Está trazendo aquilo que já existe, já é perfeito, para dentro de um mundo imperfeito, para aperfeiçoar esse mundo. É a função conjuntiva do Vav. E nós temos aqui o Yud, que é um prefixo que denota o fator imperativo de um verbo. É assim que se constrói uma forma imperativa. O Yud, ele vai sempre na frente de um verbo, quando esse verbo ele quer denotar algo que é feito voluntariamente. É uma ação. Uma ação. Então o Yud, ele funciona como um prefixo que indica uma ação imperativa, né? Dizendo que aquilo foi feito de forma deliberada, não foi uma ação passiva, foi uma atividade. Então eles colocam sempre o Yud como um prefixo para denotar o imperativo do verbo. E aqui nós temos a palavra kahal. Kahal é reunião, né? Ou congregação, sempre trazendo o sentido de ajuntamento, né? De pessoas, de congregar, né? Então, kahal, né? De onde vem a palavra kehilá. Kehilá, o que é uma kehilá? É uma comunidade, né? Uma kehilá, enfim, existem as Kehilot, que são as comunidades, e dentro dessas comunidades existem as Yeshivot, que são os centros de estudo, e as sinagogas, né? Ou Eshnogá, que são os centros de oração.
Então, uma Kahal, ela sempre traz esse sentido de coletividade, de reunir. Então, e reuniu o povo, os filhos de Israel, e aí, aqui tem um acréscimo, né, que não foi dado na Parashá de Tetzaveh. Então, aqui, antes de repetir todo o processo que já foi dado na Parashá de Tetzaveh, Moshe diz o seguinte: e guardarão os meus sábados. Tá entendendo? Então, o que os sábios eles vão dizer aqui? Provavelmente, vamos fazer aqui a gematria para entender melhor. Então, o Vav, ele tem o valor de 6, o Yud 10, o Kuf 100, o Re tem o valor de 5 e o Lamed de 30. Então, somando aqui, 6 mais 10, 16, mais 100, 16, mais 5, 121, mais 30, 151, 151. 7. 1 mais 1 mais 5, 7. Provavelmente, isso indica que essa Parashá foi, esse discurso, esse sermão de Moshe, foi dado em um dia de Shabat. Por quê? Porque imagina você uma multidão no meio do deserto. Uma multidão no meio do deserto, né? Ósseo, né? Uma multidão ali e todos envolvidos com um serviço maravilhoso, um serviço grandioso, uma obra gigantesca, algo que vai trazer a presença do Eterno para o meio do povo. Então você está totalmente dedicado nesse trabalho. Aí chega o Shabat e você não pode fazer nada daquilo. Então o Shabat hoje ele é uma bênção, mas imagina naquele contexto, né, a dificuldade que era aquele mundaréu de gente, milhares de pessoas, todos envolvidos no trabalho do Mishkan, e chega um momento da semana que você é proibido de fazer aquilo. E aí vem toda aquela ansiedade, né, mas a gente tem que concluir isso logo, porque o Eterno vai habitar no meio de nós, e isso vai afastar a idolatria do nosso povo. Então nós precisamos construir o Mishkan. E aí chega no sábado, nada disso do que vocês fazem para construir o Mishkan pode ser feito. Então, traz a ideia de que, por mais que a gente esteja empolgado com uma coisa, por mais que a gente saiba a importância de algo que estamos fazendo, é necessário também saber pôr o pé no freio. Não ir com ânimo demais. Para, descansa, reflete. Isso para pessoas ansiosas é um nó. Eu sou ansiosa. Tá entendendo? Para pessoas não se ficar parado, elétrico, não. Calma, respira. É Shabat. É como o Eterno dizendo para o povo: eu sei que vocês estão animados, mas para, é Shabat. É Shabat. Então é assim que o Eterno vai habitar no meio de vocês. Existe a importância do entusiasmo. Existe, mas também existe a importância da contemplação. Existe a necessidade de uma introspecção de cada um. O coletivo ele precisa se movimentar, mas o coletivo ele só é saudável quando composto por indivíduos bem resolvidos. Não é isso? Nós precisamos ser bem resolvidos com a nossa individualidade para poder trazer uma qualidade para dentro do coletivo. Então, um grupo de pessoas bem resolvidas consigo mesmas é que vai fazer com que o coletivo seja eficiente. Imagina você juntar um monte de gente frustrada, um monte de gente desordenada, um monte de gente insubmissa. Está entendendo? Então, a ideia é que nós saibamos parar nos momentos de parar e caminhar nos momentos de caminhar. Por mais que seja grande a nossa ânsia de chegar, existem paradas estratégicas. E esta é a ideia do Shabat. Uma corrida não tem... Lembra quando passava na televisão aquelas corridas de carro? Acho que passa ainda, né? Eu que não assisto mais televisão, Fórmula 1, né? Lembra que eles tinham que dar uma certa quantidade de voltas, e ainda que ainda tivesse gasolina, ele sabe que ele precisa parar no pit stop para trocar o pneu, não é isso? E era uma coisa de 2 segundos. De 2 segundos. E a coisa era tão eficiente que até... Agora só troca os pneus. Não é? Agora só troca os pneus. Não abastece mais, não. Ah, não abastece mais? Não. Porque vinha um, abastecia. O quilo já vai para Ah, então. E aí eles tinham que fazer aquele pit stop para a corrida continuar. E a coisa
era tão eficiente, o espírito coletivo nessa hora, de equipe, né, era tão forte, que eles conseguiam trocar 4 pneus e encher um tanque em 2 segundos. Então eram 8 pessoas, 2 para cada pneu. Um tirava, o outro já colocava e chumbava o pneu. Enquanto isso, todos faziam aquilo ao mesmo tempo. Tá entendendo? E aí liberava o carro e o carro saía de novo. Tá entendendo? Então, a importância de parar, ela não interrompe o teu espírito coletivo. Tá entendendo? Ela simplesmente te dá o combustível necessário para poder produzir no coletivo. Então, Kahal, cara, essa palavra, ela é muito profunda. E vamos trabalhar ela aqui. Vamos primeiro aqui fazer a gematria dos nomes, né, para a gente entender melhor esse conceito. Então, nós temos aqui a gematria de 151. Então, existem 3 palavras, existem mais, né, mas eu só trouxe 3 porque senão não ia dar tempo. Então, existem 3 palavras aqui que têm esse mesmo valor numérico, de 151. Toda palavra na Torá que tem o mesmo valor numérico, ainda que não pareça, ela tem uma ligação espiritual com o conceito. Então, na Torá não existe coincidência. Não existe coincidência. O literal e o alegórico, eles caminham juntos. São 2 formas de expressar. O texto literal, ele se refere à matéria. Fala de coisas materiais. O sentido místico do texto, o Sod, fala das energias que compõem essa matéria. Está entendendo? Então, uma coisa é a matéria, outra coisa é a energia. Então, o literal, a matéria não existe sem energia. E a energia não existe sem a matéria. Então, essas coisas se complementam. O que é matéria? Na verdade, é energia condensada. Não é isso? A matéria nada mais é do que energia condensada. Então, o literal, ele vai falar de coisas que são perceptíveis, palpáveis. O místico, o sentido místico do texto, vai falar das energias que compõem essas realidades. Por isso que ele é tão importante quanto. Não existe esse grau de um é mais importante que o outro. Não, ambas as coisas são importantes. Por isso que elas precisam ser compreendidas juntas. Você não consegue ser uma pessoa espiritual, ter uma espiritualidade saudável, sem ter uma vida material de qualidade. É mesmo. Não tem como. Está entendendo? Então essas coisas precisam se alinhar. Então nós temos a primeira palavra aqui, que é Ameilá. Ameilá significa um trabalhador dedicado. É aquela pessoa que se dedica ao que faz. Aquela pessoa que é entusiasta do que faz, ela gosta do que faz. Tá entendendo? Então ela é um Ameilá, um trabalhador assíduo. Então, quando o Eterno mandou Moshe reunir o povo, ele estava lidando com trabalhadores que estavam nesse entusiasmo. Eram trabalhadores dedicados, eles não queriam parar. Não, a gente começou a fazer uma obra do Eterno, vamos parar. Então, chama essas pessoas e fala, é Shabat, para, descansa. Eu sei que vocês são dedicados, mas no Shabat é importante ter essa introspecção. Então, eram trabalhadores dedicados. E aí tem a segunda palavra, que é Laufei. Não era uma dúzia, não era 2 ou 3 pessoas. Laufei significa aos milhares. Então eram milhares de pessoas entusiastas. Milhares de pessoas entusiasmadas para fazer um trabalho do Eterno. Então as pessoas estavam ali. Poxa, a gente acabou de sair do Egito, agora a gente vai ter um ambiente, vai ter um local para adorar o Eterno. Então eram milhares de pessoas entusiasmadas com o trabalho. E quem eram essas milhares de pessoas? Uma outra palavra que tem o mesmo valor numérico é Tsoni. Tsoni significa rebanho de ovelhas. Então, por mais que eram trabalhadores dedicados, e eram milhares, eles tinham, naquele contexto, a mansidão de um rebanho de ovelhas. Então, eles acataram. Por mais que fosse duro, né, você interromper algo maravilhoso que está acontecendo, eles acataram, eram ovelhas obedientes. Então, nós podemos dizer aqui, quem reuniu, quem o Eterno reuniu, quem Moshe reuniu naquele dia? Era um rebanho de ovelhas composto por milhares de trabalhadores dedicados. Está entendendo? E aí entra a ideia do quê? De conexão verdadeira. Então, por mais que o Mishkan fosse algo extremamente importante, né, ele não representa nada se a pessoa
que trabalha, ou a pessoa que serve no Mishkan, não tiver uma conexão com o Criador. Porque o Mishkan, na verdade, ele é uma obra física que representa uma realidade espiritual. Então esse é o sentido do Vav aqui. Então, Mishkan, vamos fazer a gematria da palavra Mishkan. Então nós temos aqui o Men, que é 40. O Shin, que é 300. O Kaf, que é 20. E o Nun, que é 50. Então 50 mais 20, 70. Oi? 370, 370, 410. 410. 4 mais 1, 5. E aí a gente estava até falando umas paradas ali com o Eduardo ali. O 5, ele significa o quê? Revelação divina. Vamos colocar aqui uma ideia que vocês têm que estar preparados para receber isso e preparados para lidar com isso. Então, Mishkan, realidade divina, é a concretização de um projeto divino. Esse é o Mishkan. Então, tudo relacionado, tudo no judaísmo está relacionado com o Mishkan. Não existe nada no judaísmo que não tenha uma relação com o tabernáculo. E o tabernáculo nada mais é do que nós. Então, nós olhamos para o tabernáculo, para a gente compreender o real sentido do tabernáculo, nós precisamos olhar o tabernáculo em busca de um autoconhecimento. Você não está conhecendo elementos fora de você, você está conhecendo a sua própria estrutura. Então, os elementos, os utensílios sagrados, quantos eram os utensílios sagrados? 6, não é isso? O altar do sacrifício e a pia do lavatório, que ficavam do lado de fora, que representam aí a sua vida pública. E aí tinha, dentro do santuário, tinha o candelabro, a mesa do pão, a mesa dos pães da preposição e o altar do incenso, que representa a sua vida religiosa. O candelabro, que é o seu rosto, a sua face, a mesa dos pães da preposição, que é o seu sustento, as suas obras, as suas ações, e o altar do incenso, que é a adoração, que é a devoção, que representa a oração. E dentro do Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado, havia a Arca da Aliança, que é, na verdade, um arquétipo do próprio coração humano. O que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei, a vara de Aharon e um pote de maná. O que fala esses 3 elementos dentro da arca? O que nós devemos ter dentro do nosso coração? O que deve estar dentro do interior do nosso âmago? Porque a arca, na verdade, é o coração do homem. Então, nós precisamos ter o cajado de Aharon, que é o quê? A certeza do nosso chamado. Nós precisamos saber o testemunho de que Deus me escolheu. Por que eu sei que o Eterno olha para mim? Por que eu sei que o Eterno me trouxe aqui? O que na minha história, o que na minha vida me traz essa convicção de que eu tenho uma conexão com o Criador, de que o Criador se conecta comigo e que Ele se manifestou na minha vida? Isso é testemunho. E a vara de Aharon é um testemunho físico, é uma madeira que floresceu, não é isso? Então eu preciso ter algo físico na minha vida, ter uma história de um milagre que tenha acontecido comigo, e todos temos. Está entendendo? Porque senão a gente não tem essa predisposição de estar aqui. Eu preciso entender essas coisas maravilhosas que já aconteceram comigo, porque não foram por mérito meu. Essa é a grandeza da misericórdia do Criador, essa coisa que nos sustenta, porque eu vejo pessoas que não têm esse desejo pelo Criador, e às vezes tem uma condição melhor do que a minha, mas vivem ferrados. Vive acontecendo alguma coisa que eles... Tipo assim, eles conseguem bagunçar. Tem gente que você pode colocar dentro de uma mansão com um baú de ouro, o cara consegue voltar para a ruína. Eu não sei como, mas assim, é a falta de conexão, a falta de propósito na vida. Então o meu testemunho fala qual é o meu propósito. Então eu tenho meu testemunho de vida, tá entendendo? E todos aqui. Então eu saí das drogas, eu isso, eu aquilo. Todo mundo aqui tem algo. Tem algo que
deu a convicção de que o eterno é contigo. E é o que te traz aqui hoje, né? Compreender e manter essa conexão. Tá? Então essa é a ideia do cajado de Aharão, né? E o maná, qual é o maná? O sentido do maná é a providência, né? Qual é a história do maná? O maná, ele todo dia, ele descia como um orvalho, e você não podia pegar mais do que a sua porção, porque senão ela estragava. Só na sexta-feira que você poderia pegar 2 porções para se alimentar no Shabat, porque no Shabat não poderia. Então, essa confiança, tá? Então, a confiança na providência divina, sabendo que mesmo nos momentos de escassez, nos momentos de dificuldade, o Eterno, ele traz o refrigério, traz o refúgio, traz o sustento. Entendendo? Então nós precisamos ter essa confiança na providência divina. Além do meu testemunho pessoal de vida, eu preciso também ter confiança, né? E o terceiro elemento é as tábuas da lei. Então não se fala mais nada. Precisamos ter a lei do Eterno dentro do nosso coração. E com isso, com essas 3 certezas plantadas aqui no meu âmago, eu consigo direcionar a minha vida para aquilo que é o meu real propósito. Está entendendo? Então, essa é a arca. Nós somos o tabernáculo. Nós somos o Mishkan. Entendeu? Então, veio um momento na história humana em que houve a necessidade do Mishkan ser construído como algo exterior ao homem. Mas para que hoje nós pudéssemos olhar e observar cada elemento daquilo como uma realidade nossa. Então, tudo que a gente leu hoje, nessa paraxá, tem um sentido profundo. Desde as cortinas, até as colunas, até as cortinas do pátio, tudo ali tem um sentido. O fato da coluna ter as bases de cobre e a cabeça de prata, tudo isso tem um sentido maravilhoso. E se a gente for explorar cada um disso, enfim, o Mishkan é um estudo de uma vida inteira, não tem para onde correr. E aí, todas as letras hebraicas tem, eu consigo encontrar os 5. Só que elas precisam interagir entre si. Então, quando, por exemplo, se eu somar a primeira letra hebraica com a última, qual é a primeira letra hebraica? Aleph. Mais o Tav. Qual é o 5. 401? 5, correto? E aí a segunda letra hebraica é o Beit mais o Shin. Eu estou fazendo em cursivo aqui para ficar mais fácil. Shin. Então, 302. 5. Aí, de novo aqui, o Gimel mais o Reish. Qual é aqui? Gimel mais Reish, 203. 5. Aí, o Dalet mais o Kuf, 104. 1 mais 5, 1 mais 4, 5. Aí, de novo aqui, tem o Pei mais o Vav. Tá vendo? Eu estou seguindo essa sequência aqui, tá, pessoal? Primeira com última, segunda com penúltima, e vai fechando o ciclo. Entendeu? Então, da primeira à última, elas vão andando uma de encontro à outra, e aí eu vou fechando a conta. Então, o Pei e o Vav, o Pei é 80, mais o Vav, 6. 86. 8 mais 6? 14. 14 mais um 5. 5. Aí eu tenho agora o Ain. Faltou de Sad. Ambos dão 5. Sad? O de Sad. Tá. Sad. Depois do 90. o Kuf. Então tá errado aqui. É isso que eu estou vendo. É o de Sad. 90. Aqui é o Rei. Não é isso? Isso. Mais Sad. Correto? É. Mais Sad. Então o Rei mais Sad é 90. 90 mais 5. 95. Não, 94. 90 mais 5 é 104. É 104. 104. Mais
mais um 5. E agora eu tenho aqui o Vav e o Pei, não é isso? É, Vav e o Pei. Então nós temos aqui 86. 86, 8 mais 6, 14. 1 mais 4, 5. E aí depois eu tenho o Ain. O Ain é um exinho de ponta cabeça. O Ain mais o Zai. Aí eu tenho Zai mais o Ain. O Ain é esse aqui, ó. 90, não é isso? Não. Ain é 70 mais o Zai, que é 7. 77. Dá 14 mais 14 mais um 5. E aí eu tenho o Het mais o Summer. Het é 8 mais o Summer, que é 60. 6 mais 8. Quanto que é 6 mais 8? 14. 14. São, de novo, 5. E eu tenho aqui o Tet. O Tet, que é 9, mais o Nun. 59, mais 59. 14 de novo. 5. E aí o Yud, que é 10, mais o Men. 5. Até 55. 55. E aí eu tenho aqui, depois do Yud eu tenho o Kaf e o Lamed. 50. 50. 5. Todos têm 5. Entendeu? Todos têm o dígito comum 5. Então, quando eu falo do rei, eu falo de uma vontade divina que nasceu nos mundos superiores e é realizada na Terra. Então, quando nós falamos do Eterno dentro da sua potência, nós falamos da letra Yud. O que é o Yud? Eu não vou escrever, eu não vou desenhar as letras não, tá, gente? Então aqui vocês já entenderam. Eu posso apagar aqui? Senão eu vou chegar muito para lá. Obrigado. Então nós temos a primeira letra do tetragrama, qual é? Yud. Yud. O Yud ele representa o quê? A mão fechada. O que a mão fechada faz? Força. Não, ela retém. Ah, é? Por exemplo, eu vou pegar uma aqui. Eu estou com algo aqui na minha mão. Está dentro da minha mão. Quem sabe o que tem dentro aqui? Só você. Só eu. Por que vocês não sabem o que tem dentro da minha mão? Tá fechado. Porque ela está oculta. Então o que eu tenho aqui é um segredo. Está entendendo? Eu tenho um segredo aqui, ninguém sabe o que é. Então eu quero dar isso para alguém. Mas enquanto eu não abrir minha mão, enquanto eu não revelar o que tem, isso está em oculto. Essa é a ideia do Yud. É o oculto. Está entendendo? O potencial que ainda não se manifestou. Então eu tenho aqui a força oculta. Se bem que na minha mão eu não tenho nada, tá? Mas se eu não mostrasse, ninguém saberia. Então nós temos o Yud. O Yud, ele condiciona em si a plenitude do Criador. Porque ele tem o valor 10. Só que aí a gente imagina, antes de tudo existir, antes de tudo vir a existir, o Criador ele existia na sua perfeição. Correto? Mas nada existia além dele. Como ainda nada existe além dele. Só que antes não havia ocultação porque não havia os mundos. Só havia ele. Só havia o Ensof. Então ele precisa criar algo oposto a si. E aí entra no debate de que como ele pode criar algo oposto a si sem ser ele mesmo. Então ele precisa criar algo a partir de si, que é oposto a si, sendo ele próprio. Porque ele não pode criar um outro Deus. Ele não pode criar algo fora dele. Porque não existe nada fora dele. Então ele precisa criar um espaço vazio dentro de si, para dentro desse espaço ele depositar a sua criação. Esse é o segredo do Tzimtzum, né? Então ele precisa criar um vácuo. Ele é plenitude, então ele precisa
de um vazio, não de um completo vazio, mas de um vazio onde ele possa então manifestar uma criação dentro de uma sequência. Porque dentro do eterno em si, todas as coisas existem simultaneamente. Porque tudo é tudo é ele. Está entendendo? Então ele precisa criar um nada. Diz que a primeira definição que nós temos do Criador é nada, porque antes dele não existe concepção. Está entendendo? Então, o Yud, ele então dá de si e cria uma segunda potência. É aí que veio a dualidade, o doador e o receptor. Ele mesmo doa para si mesmo. E ele recebe dele próprio. Então, qual é a metade do Yud? 5. Não é? É o 5. Então, existe aqui um rei. O Yud, ele criou algo a partir dele próprio. Ele criou um receptor, correto? Que é o rei. Mas ele então, como ele criou algo oposto a si, o rei equivale a metade da potência dele, o Yud ele passa então também vale 5? Porque se ele passar dele 5, ele deixa de ser o Yud. Está entendendo? Então, ele continua sendo o Yud. Ele continua sendo a força maior. O Yud é menor das letras, não é porque ela é a mais insignificante. Não, ela é a menor ao mesmo tempo em que ela é a mais elevada. Porque é aquilo que a revelação ainda não trouxe. Então, todas as letras têm o Yud, mas ele é a fonte de tudo. Então, ele cria, né? Ele, o Criador perfeito, na sua potência, ele cria um vaso receptor, correto? E esse vaso receptor, ele é oposto a ele, mas ele não é equivalente a ele. O eterno, ele continua sendo o eterno. Então aqui nós temos o eterno e a sua criação. O eterno e a criação. A criação ela é receptora do Criador. Mas o Criador, por mais que ele doe, ela sempre vai ser oposta, sempre vai ser inferior a ele. Ela nunca vai se encher. E ele também nunca vai se esvaziar. Porque os dois mantêm o fluxo. Ele continua no seu valor numérico fechado, 10, que é plenitude, e ela sempre no seu valor numérico de equivalente à metade disso. Ou seja, a criação ela é totalmente conectada, porque para existir um 5, né, tem que haver algo maior do que ele. Então ele precisa ser o dobro de algo. Então o Eterno ele criou metade dele, só que sem deixar de ser ele completo. Vocês entendem esse mistério aí? Entendeu? E aí, essa realidade perfeita, então nós temos aqui 4 mundos. Tá? Então o primeiro mundo aqui é qual? Atzilut, que é o mundo da emanação. Esse mundo da emanação, ele é de onde tudo flui. Tudo vem de Keter para Atzilut, e aqui a realidade ela é imaginada. Ela é pensada, ela não é real ainda, mas ela está sendo projetada. Então o Yud, ele precisa descer para onde? Para Siá, correto? Qual é o segundo mundo? O segundo mundo é o mundo de Beriá, que é o mundo de criação. Nesse mundo da criação, a realidade ela já existe, mas ela ainda não é real. Como que algo pode existir sem ser real? Porque a realidade só pode existir aqui dentro. Aqui dentro é que está o real. O real ele precisa passar por sentidos, né? Então aqui ela é imaginada e aqui ela é desejada. Opa, eu tive uma ideia, eu quero fazer isso. Quero fazer essa ideia, eu tenho o desejo de realizar isso que eu pensei. Então ele desce por esse segundo mundo. E aí nós temos um terceiro mundo. Qual é o terceiro mundo? O terceiro mundo é o de Yetzirah, que é o mundo da formação. Aqui a realidade ela foi imaginada, aqui ela foi desejada e aqui ela passa a ser planejada, né? Já se começa a tomar ações que vão gerar essa realidade, mas a realidade ainda não existe. A realidade ela é condicionada, é um condicionamento de todas essas forças aqui.
Primeiro você imagina uma coisa, depois você deseja, e depois você planeja, e só então no mundo de Asiá, que é o mundo da matéria, que é o mundo da ação, é que você vai realizar essa coisa. Aqui está a realidade, realização. Tudo aqui é emanação, ou seja, é imaginação. Tudo aqui é desejo. E tudo aqui é planejamento. Tudo aqui é vontade, é ideia. E aqui é que está a realidade, no mundo de Asiá. O Yud, ele está dentro desse conceito de um mundo de Atzilut. Então, quando ele se desloca de Atzilut, ele precisa... Então, o Yud, ele veio, ele criou aqui um Re como o seu receptáculo. Só que aqui dentro a luz ela é muito intensa, não existe vazio, porque a luz de Atzilut ela é íntegra, ela é completa. Então, para que esse Re ele consiga ter a sua função mais clara, ele precisa descer para esse mundo da realização, onde a luz é menos densa. Então, esse Yud ele precisa fazer o quê? Trazer essa ideia do Re até um mundo de... É um Yud meio tortinho aqui, mas é porque desceu como um raio. Vamos imaginar assim. Então, esse Yud, ele precisa descer até o mundo de Asiá. Então, como esse Yud, ele se desloca, e quando ele sai, né, ele começa a se deslocar de Atzilut, qual é o valor numérico do Yud? É 10. Correto? Quando ele começa a se deslocar de Atzilut, ele passa então a valer 9, porque ele também perde luz. Ele precisa se condicionar a essa realidade aqui que é mais abstrata, que é mais material, mais bruta. Então, em Atzilut ele passa a valer 9, e aqui em Beriá ele equivale a 8, em Yetzirá ele equivale a 7, e aqui no nosso mundo o valor dele é 6. Então esse Yud que desceu, ele se tornou o que aqui? Um Vav. O Vav nada mais é do que um Yud que desceu da sua posição. Para quê? Para trazer esse Re, para trazer a ideia desse receptor até aqui. Por isso nós temos aqui um Yud, o Re, aí o Vav e o Re. Então, o Yud, que é a potência, ele cria a partir de si um receptor, alguém com quem ele possa interagir dentro dessa potência, e ele traz essa potência para os mundos inferiores. Então, assim como é acima, é abaixo. Então, qual é o segredo do nome do Criador? É que Ele te sonhou e Ele te fez. Então, aqui nós temos o seguinte: eu sou, porque no mundo existe tempo aqui em Atzilut, existe passado, existe futuro. Então, esse eu sou, ele cabe em Atzilut, eu serei, né? As pessoas falam, o nome do Eterno traduzido é eu serei o que serei. Não, dentro de Atzilut não cabe o serei, também não cabe o era, porque o tempo não existe aqui. O conceito de tempo ele é algo que traz condicionamento, e aqui nada condiciona a luz ela é plena. Então, eu sou o que serei. Está entendendo? Aqui ele é, mas aqui ele será. Então nós nunca vemos o Eterno como uma realidade presente. A nossa natureza ela sempre vincula a fé com a esperança. A gente nunca consegue ter somente a fé. A gente precisa estar vinculado a uma esperança. Por quê? Porque eu creio no Eterno, porque Ele vai fazer algo por mim. Não é assim que funciona? Né? Quando ele aparece para Moshe, por que ele aparece somente pelas costas? Para que o homem entenda que ele só consegue identificar o Criador quando o Criador já fez algo por ele. Mas você não consegue identificar fazendo. Então a tua vida, a tua crença, quando você olha para algo que o Criador já fez, que a gente falou do cajado de Aharon, que é o testemunho, a tua fé ela parte daquilo que você já viu, correto? Mas você quer que aquilo aconteça de novo. É o teu combustível da fé, é a tua esperança. Então você alimenta a tua fé a partir dos desejos que você tem no futuro. Ou seja, você espera que o Criador faça algo por você.
Por isso que você tem o desejo do Olam Rabá, né? O desejo da era messiânica. Há quantos anos os judeus estão esperando o Mashiach? Está entendendo? E a cada geração, essa esperança ela é renovada, ela vai ganhando novas roupagens, novas formas, mas ela sempre vai se manter na sua essência de algo futuro, de algo que não é real agora, porque eu preciso de algo que me leve para frente. Então aqui o eterno é pleno, mas aqui ele é incompleto, porque a nossa percepção dele é incompleta. A luz que existe em Atzilut, ela não ela é eterna, ela é densa, ela é intensa. E aqui em Asiá a luz é muito fraca, porque conforme ela vai descendo, ela vai perdendo a sua potência. Então a nossa realidade, a realidade em que a gente existe, é uma realidade em que a escuridão é muito maior do que a luz. Então aqui existe uma luz plena, aqui existe uma luz maior do que a escuridão. Aqui a luz e a escuridão são iguais, e aqui existe uma escuridão maior do que a luz. Abaixo disso aí vem o mundo das Quelipotes. E nas Quelipotes, no mundo das Quelipotes, na Sitrahá, a escuridão é completa. Está entendendo? Mas nós vivemos nesse mundo aqui, onde tem muito mais escuridão do que luz. Por quê? Porque o nosso mundo, ele é a potência do Vav, é a potência do homem. Então o que é o Vav? Na essência do que é o Vav? Ele é Deus descendo. É Deus pegando o seu projeto do mundo, dos mundos superiores e trazendo até o mundo inferior. Por isso que nós somos o Vav, porque nós somos essa potencialidade divina dentro do mundo material. Tá vendo? Então o Yud, ele se converte em Re, ele vai descendo, né? Se converte em Vav, e aqui ele se converte em Re. Então nós temos aqui o segredo do tetragrama. Tá entendendo? O tetragrama sagrado, que é a ideia de que Deus criou tudo perfeito dentro de um mundo de perfeição. E Ele fez com que essa perfeição fosse reduzida ao mundo de imperfeição. Para quê? Para que esse mundo pudesse ascender. Então a ideia do Re, ela foi criada aqui, mas ela só pode ser realizada aqui. Ela só pode ser concretizada em um total de plena escuridão. Por quê? Porque o doador, ele só consegue doar a quem não tem. E como aqui tudo tem, então a ideia veio de Atzilut, mas a realidade está em Asiá. Então, a ideia do tabernáculo, a ideia do Mishkan, é justamente isso. Fazer com que a presença do Criador se manifeste no mundo físico. E não é algo que aconteceu em um certo momento lá no deserto. Não. O que aconteceu lá no deserto é só um exemplo do que precisa acontecer aqui. E nós, em cada um de nós. Então, quando a gente forma uma carral, né, uma comunidade, uma reunião, nós estamos, na verdade, trazendo a presença do Eterno para dentro da nossa vida, para dentro da nossa realidade. Vamos estudar aqui a palavra carral. Carral, essa palavra aqui, ó, ela é um kuf, um resh e um lamed. Então nós temos aqui a palavra carral. Como nós já estudamos, eu não sei se vocês se lembram, o que é um kuf? Um kuf, ele é um kaf com um vav. Kaf é o desmembrar, né? O desmembramento da letra kuf, eu tenho aqui um kaf, né, que é essa letra aqui, mais um vav. Então eu junto essas duas letras e eu tenho aqui a letra kuf. Um kaf e um vav. Qual é o valor do kaf? 20, não é isso? O kaf é 20. E o vav? 6. Então qual é o valor cabalístico? Não o gemático. O gemático do kuf é 100. Mas por que ele é 100? Porque ele é um yud potencializado. Então o kaf, que é 20, mais o vav, que é 6. Qual é o valor? 26. O mesmo valor do tetragrama. Está entendendo? Só que o vav, ele traz a ideia de um yud como sua base. Você vê que o vav, ele está abaixo da linha.
né? Ele fala de profundidade. É a pessoa que pega essa luz divina e leva para dentro de si e se apoia sobre ela. Então esse Vav, ele dá sustentação pro Kaf. Então ele vem e traz a ideia de santidade. O que é a santidade? Que se escreve a palavra Kadosh, se escreve com Kuf. Então a ideia de santidade é o quê? É a internalização dessa luz divina dentro de mim. Está entendendo? Essa internalização, essa coisa de colocar dentro. É por isso que o Kaf, que é a força receptora, que é a mão estendida, a mão que recebe, ela recebe essa luz, esse segredo que vem do Yud e internaliza dentro dela. Então, por isso que o Vav, ele está fincado no chão. A estrutura do Kaf é o Vav, e essa é a letra Kuf. E aqui nós temos a letra Re. O Re, o mesmo Re que a gente está falando. O Re, ele também é a junção de duas letras, que é o Reish e o Vav. Então nós temos aqui o Reish, ó. Se eu tirar isso aqui, qual é a letra que eu tenho? O Reish. Aí eu venho e coloco aqui um Vav. É a letra Re. Então, o Reish, qual é o valor do Reish? 200. O Vav? 206. 2 mais 6, 26. Ou seja, o mesmo valor numérico do tetagrama também. E aí o Lamed que fala de estudo. Aqui falamos de santidade, né, de ação. E aqui nós falamos de estudo. Aqui nós falamos de contemplação. O Re, né, ele tem aquela ideia de: ei, olha aqui, contempla. Não é isso? O sentido pictográfico do Re não é um homenzinho chamando a atenção? Ei, contempla, ou eu aqui. Então aqui nós temos a santidade, a contemplação e temos o estudo. O Kaf, ele segue esse mesmo princípio. O Lamed, ele segue esse mesmo princípio do Kaf mais o Vav. Só que o Vav, ele está acima do Kaf. Está entendendo? Por quê? Porque a pessoa que estuda, né, vem de Lemid, né, a pessoa que estuda, ela está sempre em busca dessa conexão. Ela sabe a importância de se conectar, então ela está sempre em movimento, em busca daquilo. Então é por isso que o Vav, o Lamed, ele tem o signo de um cajado, né? É um aguilhão, né, de conduzir. Por isso que a palavra El é a força que rege, a força condutora. Então o Lamed, ele tem essa ideia de guiar, de conduzir. Então, dentro da ideia do Lamed, que é o Kaf mais o Vav, eu também tenho esse mesmo valor numérico, 26. Então, basta se ajuntar? Basta se reunir? Não. Nós precisamos ter santidade, precisamos estar em um espírito contemplativo e precisamos do estudo. Está entendendo? Esse é o sentido, esse é o propósito de uma carrada. Esse é o propósito de uma comunidade, de um centro de estudo, enfim, de um grupo de Torá. É trazer a santidade do Eterno para dentro de nós, internalizar essa luz, contemplar essa luz, vivenciar essa luz e sempre buscar, sabendo que por mais que a gente consiga internalizar, nunca é o bastante, sempre existe espaço para mais santidade, sempre existe espaço para mais sabedoria, para mais compreensão, e é assim que a gente se eleva, no objetivo de ser uma carrala. Então a ideia, né, de compreender o tetagrama, ela consiste justamente dessa percepção de que assim como é acima, é abaixo. A realidade que existe no mundo superior precisa ser construída nesse mundo superior, nesse mundo inferior. Nós precisamos construir aquilo que já é perfeito, mas dentro de um mundo imperfeito, Então, o Carral, o que é o Carral? Carral é comunidade, reunião, grupo, enfim. Uma querrilá, por exemplo, uma reunião. Uma querrilá é uma congregação. Sinagoga. Então ele significa reunir. E aí reunir tem uma questão interessante, porque você reunir significa unir de novo. Está entendendo? É unir de novo. Então aquilo já estava unido.
Então, quando nós nos reunimos aqui, na verdade nós estamos reproduzindo uma união que já existia. Por exemplo, vem uma pessoa aqui a primeira vez, não conhece ninguém, é um visitante, vem aqui, ele vai participar de uma união conosco ou de uma reunião? Reunião. Está entendendo? Mas como ele vai participar de uma reunião se ele nunca esteve aqui antes? Então, o ideal seria ele participar de uma união. E aí a próxima vez é que ele iria se reunir. Mas o que você falou dá certo, o que ele vai fazer aqui é uma reunião. Porque existe um mundo em que tudo é um. Existe um mundo em que a dualidade não tem espaço. Existe um mundo em que todas as coisas são unidas nele. É de onde vem o sentido de Enod Milvador. Não há nada além dele. Sentido de quê? Enod Milvador. Com aquela música. Nada há além dele. Nada há além do Criador. Só ele existe. Nós é que não existimos. Eu sou ateu em relação a mim. Dentro de cada nível de absolute, né, tem toda essa mesma configuração. Por exemplo, absolute de IDE e absolute de ACA tem toda essa mesma configuração. Né? Entendeu? Né? Cada nível tem seu subnível. Sim. Vamos supor. Dentro de absolute existem todos esses níveis aqui. Isso aí. Então, por exemplo, dentro de absolute existe Leriá, existe Yetzirá e existe Asiá. Contudo, o Asiá de absolute é só a porta de saída para o próximo mundo. Então, a luz em absolute ela começa a se degradar, mas somente na saída. Por isso que é o Asiá de absolute. Mas torna-se uma coisa infinita, quase, né? Oi? Porque se cada mundo Sim, tem porque todos assim, porque existem infinitos níveis dentro de cada nível. Entendeu? Um nível ele não é uma coisa isolada. Então, por exemplo, eu tenho esses 4 mundos dentro de mim. Isso. Tá entendendo? Só que o Eduardo também tem esses 4 mundos dentro dele. E a configuração desses 4 mundos dentro dele é diferente da minha. Isso. Assim como o Valdecir, assim como você. Cada um de nós tem esses 4 mundos dentro de nós. E com a sua própria configuração. Alguns estão mais aqui, alguns estão aqui, eu estou aqui. Uns estão aqui, tá entendendo? Então cada um está na sua posição. Só que, como eu vou conseguir me elevar dentro do mundo de Asiá? Dentro de Asiá eu tenho Asiá de Asiá, tenho Yetzirá de Asiá, tenho Beriá de Asiá e Absolute de Asiá. Tá entendendo? E aí quando eu entro em Absolute de Asiá, que é dentro dessa parte mais clara, porque assim, a luz ela vai se degradando. Sim. Então assim, ó, aqui eu tenho Absolute. Absolute a luz ela é mais plena. Em Beriá ela é... Mais ou menos. Né? Aqui é 100, aqui é 80, aqui é 40, aqui é 20. Tá entendendo? Só que dentro de cada mundo desse existem outros mundos, existem réplicas desse mundo. Então eu posso pegar todo essa gravura aqui, todo esse padrão aqui e trazer aqui para dentro. Zilhões de vezes. Não, e aí, poxa, aí de novo o processo vai se repetindo infinitas vezes. Então, esses 4 mundos também existem dentro de Beriá. Tá entendendo? E aí, de novo, esses 4 mundos também existem dentro de Yetzirá e os 4 mundos dentro de Asiá e assim por diante. Tá entendendo? Então, não existe nada que não tenha pelo menos uma centelha de luz divina. Então nós somos centelhas quando a gente vive de forma individual. Mas quando a gente traz esse conceito de Kahal, então a nossa luz ela aumenta, porque a minha luz é pequena, mas com a sua é maior. E aí com a dele, com a dela, com a dela. Então, quanto mais a gente mantém a nossa luz individual, mais a comunidade em si ela se ilumina. Entendeu? Então a gente tem esses vários mundos dentro de cada mundo, mas para quê? Não que eu tenha a intenção de chegar em Absolute de Absolute, porque lá eu já não existo mais. Lá eu já não sou mais realidade, lá só ele existe. Tá entendendo? Mas para que esse processo aconteça dentro do meu individual, através do meu coletivo. Como que eu me favoreço como indivíduo? Como eu me beneficio como indivíduo?
Através de uma comunidade. Até o ladrão. O ladrão, para ser ladrão, ele precisa de uma vítima. Não é isso? O assassino, para ser assassino, ele precisa de uma vítima. Então, até para fazer o mal, nós somos dependentes uns dos outros. Só que o sentido de cavalo, ele traz o quê? A presença divina. Então, como eu posso ser uma pessoa boa? Através de alguém que necessite da minha bondade. Né? Mais cedo na aula do Eduardo, que infelizmente alguns perderam, né? Enfim, perderam mesmo. Então, assim, na aula do Eduardo foi falar, a ideia, o Gibran, ele disse o seguinte: eu aprendi silêncio com os falastrões, com os falantes. Né? Ou seja, vendo alguém falar demais, eu aprendi a importância de falar pouco. Né? Eu gostaria de aprender isso também. Mas enfim, aí eu aprendi tolerância com os intolerantes. Né? Aprendi prudência com os imprudentes. Ou seja, eu aprendi virtudes com os defeituosos. Então, quando eu vejo alguém fazer algo mal, eu aprendo a ser o contrário daquilo, porque eu não quero ser desse jeito, então eu vou ser o oposto. E ainda estranho, eu sou ingrato a esses professores. Tipo assim, eu não deveria ser ingrato a esses professores. As pessoas que me oprimiram, que me fizeram mal, me ensinaram o que eu não devo ser. E me deram o porquê que eu não devo. Por que você não deve ser isso? Olha só, por que você, se um dia alguém gritou com você, no meio de todo mundo, fez com que você se sentisse plenamente envergonhado, te humilhou no meio das pessoas, foi um sentimento muito ruim, não foi? Você, quando você tem a oportunidade de gritar com alguém no meio de todo mundo, você faz isso também? Porque você não deseja para o outro aquele sentimento ruim. Agora, se você nunca tivesse passado aquela experiência ruim de ser envergonhado em público, se você nunca tivesse experimentado essa sensação, você faria com os outros sem nem ter consciência do mal que está fazendo. Está entendendo? Então a experiência ruim faz com que eu me torne alguém melhor. Esse é o objetivo do mal, me fazer melhor. Está entendendo? Eu não quero para o outro aquilo que eu sei que é doloroso para mim. Então todas as coisas difíceis, todas as dificuldades que eu passei para aprender a evitá-las. E não desejar para ninguém, porque é ruim. Então aquilo que eu não quero para mim, aí que está o sentido de amar o próximo como a si mesmo. Que é simples na ideia, mas é complexo, né, na prática. Não fazer o outro aquilo que você não quer que faz para você. Tá entendendo? Então esse é o objetivo do mal. Olha só, eu vou fazer você passar por uma experiência que vai moldar o seu caráter e você nunca vai reproduzir isso na sua vida e isso vai te fazer uma pessoa melhor. E aí você passa por aquela experiência negativa e você sai dali fortalecido. Você não quer vivenciar isso. Então, a ideia de... a ideia do Yud Re Vav Re, ela traz esse conceito de saber que tudo já está pronto. Tudo já é perfeito. Já existe uma realidade em que todos os meus sonhos são realizados, que eu já sou pleno, que eu já sou realizado em tudo. Já existe essa realidade já está lá. E ela existe antes de mim próprio. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente retornando para lá. Que eu já vim de lá. A nossa alma, ela se deslocou do infinito, né? E ela veio até aqui, ela perdeu a sua potência, sim, mas conforme eu vou ascendendo pelos mundos, eu vou resgatando a minha verdadeira natureza. Está entendendo? Então, eu preciso da matéria para poder me escalar até em Asiá. Quando eu chegar, realmente, quando eu chegar em Asiá, quando eu subir de Asiá, em Yetzirah de Asiá, Beriá de Asiá, Atzilut de Asiá, então eu vou para o mundo de Yetzirah. E lá a minha alma vai começar o mesmo processo, mas já não há mais necessidade do corpo físico. Já não há mais a necessidade da matéria. Porque essa ideia do corpo, ela é quelipá. Quelipá é uma casca. Tudo aquilo que é energia condensada. Então, quando eu não tiver mais necessidade de usar um corpo físico para me expressar aqui, eu vou ser uma centelha de luz muito maior. E aí os cabalistas vão chamar de Ibu. Eu vou poder descer até o mundo de Asiá, enviar uma porção da minha luz para aqueles que estão ascendendo. É assim que os sábios fazem. Os sábios, quando se elevam ao nível de Neshama, eles rompem com esse ciclo de reencarnação, porque eles não precisam mais de corpo físico.
A alma dele já alcançou um nível de luz em que o corpo já se torna desnecessário. Por quê? Porque agora eu, que estou em Neshama, já superei o nível das encarnações, eu não preciso mais dessa matéria para realizar a minha missão, então agora eu estou no patamar superior. Eu posso enviar centelhas da minha alma para diversas outras pessoas continuarem o seu processo de atenção, de ascensão. Está entendendo? Então eu posso elevar os outros sem mais ter que me deslocar. Eu envio porções de alma. O sábio era assim, o sábio, o grande sábio. Isso, Tzadik, eles alcançam esses mundos superiores e eles continuam a nos auxiliar de lá. Não há mais necessidade deles estarem aqui. Então a gente vai tentar entender isso de uma forma literal. Como eles continuam nos ajudando, né, sem precisar se deslocar de lá? Ora, através dos seus ensinos. Faz quantos anos que Rambam morreu? Muitos anos. Nós estamos vendo ele hoje. 800 anos. Está entendendo? A essência dele, Quantos anos? 800. 800 anos atrás. Olha só, e a essência dele ainda está nos influenciando. Ainda está, pelo menos alguns. Né? Então, ainda estamos sendo orientados por um tzadik. Então, quando nós vemos os profetas, quando nós vemos Moshe, então essas pessoas morreram de fato? Se o legado delas ainda vive? Se a obra delas ainda vive? Está entendendo? Existe uma mística uma mística, acho que é budista ou asiática, não sei, diz que a verdadeira morte é o esquecimento. Uma pessoa realmente só morre quando ninguém lembra dela. Ai, meu pai. Está entendendo? Porque desencarnar é uma coisa, deixar de existir é outra. Então, quantas pessoas, né? Você se lembra da sua avó? Ninguém mais se lembra? Eu lembro. Quando? Olha, você lembra da sua avó? No dia que ninguém mais da sua família se lembrar ou tiver alguma lembrança da sua avó, aí ela realmente vai poder descansar em paz. Ainda ela realmente vai poder partir para o outro plano. Por quê? Porque a memória dela, as obras dela, os atos dela ainda continuam influenciando esse mundo. Tá vendo? Agora imagina um tzadik, imagina um justo. Entendeu? Então assim, a nossa existência ela não pode ser confundida com o nosso período de vida. Tá entendendo? Então, errar. A gente foi sonhado, a gente foi idealizado e fomos trazidos para cá. Entendeu? A realidade é essa. Esse prefixo que indica uma ação, ele cria um conceito, ele cria uma ideia que precisa se realizar. Mas para se realizar, ele precisa se conectar com o mundo inferior. Por isso que o Vabe conectou. Tá entendendo? O Vabe ele conecta essas realidades. Nós somos o Vabe, nós somos os conectores. Nós somos a ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então a qualidade das nossas ações indica se nós estamos conectados com os mundos superiores ou com os mundos inferiores. Está entendendo? Porque existem aqueles que para descer todo santo ajuda. Para isso que serve a idolatria, para te ajudar a descer. Todo santo ajuda a descer, não é? Mas só o Eterno te ajuda a subir. Todos os santos. Está entendendo? Só o Eterno te ajuda a subir. Então, através do estudo da Torá, através da santidade, da compreensão, através da contemplação e através do estudo, nós conseguimos construir o nosso Vishnu, que é a nossa realidade espiritual no mundo físico. Por isso que o Rebbe, ele sempre batia muito nessa tecla: fazer do mundo uma morada para o Criador. Essa é a ideia do judaísmo. É fazer com que o mundo se transforme em uma habitação do Eterno. É trazer o rei de Atzilut para... De Atzilut não, o rei existe dentro de Beriá. Então, trazer o rei de Beriá para Asiá. E converter essa realidade naquilo que é o verdadeiro objetivo dela, que é ascender. Ascender aos mundos. Está entendendo? Então, assim nós ensinamos, já passamos 10 minutos. Assim nós ensinamos. Alguma dúvida, algum comentário, alguma refutação? Rodrigo, é por isso que essa ditada antiga, para descer todos os santos ajudam. Para descer todo o santo ajuda. Quero ver para subir. Esse ditado